Hoje recebendo aqui no Imbara Notícias a secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luísa Barreto. Luísa, seja bem-vinda ao Imbara Notícias, bom dia. Bom dia, Bruna, bom dia, Carlos, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Imbara FM. Luísa, para a gente começar falando, eu gostaria que a senhora nos informasse, né? Até na sexta-feira houve uma coletiva de imprensa, a qual foi informado, né, que o governo vai encaminhar para a Assembleia o projeto que prevê o ajuste de 10,6%, e os servidores pedem um reajuste maior, né, do que esse que o governo está encaminhando para a Assembleia. E devido à lei de responsabilidade fiscal, a senhora até falou muito durante a coletiva sobre a lei de responsabilidade, eu gostaria que você explicasse, que a senhora explicasse qual a situação do Estado perante a lei de responsabilidade fiscal, comparando que outros estados conseguem oferecer um reajuste maior dentro da lei. Perfeito, Bruno. É muito importante essa pergunta. Minas Gerais hoje está enquadrado naquilo que a gente chama de limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Nós gastamos pouco mais de 48% da nossa receita corrente líquida com despesas de pessoal, enquanto se está nesse patamar de gastos de despesa de pessoal dentro do orçamento, o que a lei obriga é que o Estado não adote medidas para ampliar o seu gasto de pessoal. A única medida que pode ser adotada de ampliação de gasto em pessoal é o reajuste geral dado a todos os servidores em mesmo percentual e correspondente à inflação do último ano. Nós estamos aí com o IPCA. Em 2021, teve justamente esse índice de 10,06%. Então, outros estados que não estejam na vigência, né, de um limite prudencial ou do limite máximo da lei de responsabilidade fiscal, podem conceder reajustes diferenciados para algumas categorias, por exemplo, o que São Paulo fez, dando um percentual maior para a segurança pública do que para outras categorias, e podem ainda trabalhar eventualmente com percentuais mais elevados. Agora, é até importante a gente também lembrar que estamos numa média superior aqui dos estados. Vários estados que farão recomposições ou reajustes nesse ano não chegam a esse patamar de 10%, é um esforço enorme que o governo está fazendo, seguindo o que a lei permite, mas também trabalhando com todo o nosso esforço fiscal, todo o nosso esforço financeiro, para que isso possa ser concedido aos servidores que merecem essa recomposição de perdas inflacionárias. A gente percebe como a inflação tem corroído o poder de compras dos servidores, mas ao mesmo tempo também um percentual que nos permite preservar a prestação de serviços públicos com qualidade. A lei, inclusive, serve para isso, a gente poder conceder essa recomposição, mas garantir também que não falte merenda nas escolas, que não falte remédio nos hospitais, que não falte combustível para as viaturas policiais rodarem. Secretária, e qual seria a situação que o Estado precisaria ter, né? Qual seria a avaliação que o Estado precisaria fazer para conseguir chegar a esse reajuste? Hoje você explicou a situação do Estado, hoje só é possível fazer esse reajuste de 10,6%. O que o Estado precisa fazer ou se readequar para conseguir, tentar oferecer aos servidores da segurança pública e aos servidores da educação o reajuste, da forma ali como eles desejam? Bom, o que o Estado precisa ter é uma melhoria fiscal ainda maior para que se enquadre novamente dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Isso não acontece de forma imediata e não acontecerá, infelizmente, antes do início da vigência do período eleitoral, que agora, no dia 31, o prazo máximo para que seja aprovada e sancionada essa lei. Então, o Estado ele tem feito esse esforço. Acho que é muito importante que a gente relembre que quando chegamos ao governo em 2019, esse percentual que hoje está em 48%, estava por volta de 67%. Então, nós reduzimos 20 pontos percentuais a nossa despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida, mostrando que esse é um governo muito sério, que tem trabalhado efetivamente para uma melhoria fiscal, para uma sustentabilidade do Estado, para a boa gestão e a boa prestação de serviços públicos. Mas ainda não atingimos esse patamar de saída dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Acredito que com essa boa gestão que temos feito, em breve isso aconteça. Antes da senhora assumir a secretaria, foi feita aquela promessa em 2019 desse reajuste. Como que fica a situação dessa promessa? Até essa promessa não pode vir acarretar até ônus para o atual governo do Estado? Bom, foi feito lá atrás,
esse combinado com as forças de segurança, que foi depois transformado em um projeto de lei. Esse projeto de lei foi enviado à Assembleia, que modificou bastante o projeto de lei, inclusive concedendo algo que traria um gasto enorme ao Estado, que não comportaria em termos fiscais. Esse projeto, então, é vetado pelo governador após essas modificações, esse veto mantido pela Assembleia. Então, a situação que se teve lá atrás é de um projeto que cumpriu todo o seu rito entre a proposição, a aprovação, o veto, a manutenção do veto pela Assembleia. É importante que a gente evidencie, Bruno, que lá atrás a gente teve uma mudança de entendimentos do Tribunal de Contas do Estado em relação às despesas de pessoal na lei de responsabilidade fiscal, que permitiram que esse texto fosse apresentado naquele momento. É uma dúvida que alguns servidores nos fazem. Por que foi possível fazer isso lá atrás e hoje não é possível? Houve uma mudança na legislação federal, por meio da Lei Complementar 178, que muda essa fórmula de cálculo que se tornou possível naquele momento e que hoje traz essas vedações que nós vivemos. Então, nós temos um momento distinto que tínhamos em 2020 do que temos hoje, em 2022, tanto em termos de legislação quanto em termos fiscais. Então, hoje, não há que se falar de um projeto que traga aquilo que estava ali previsto. Aquele projeto foi feito, foi alterado, aprovado, vetado, veto mantido. Agora a gente tem que tratar de um projeto que esteja dentro da nova realidade do Estado, tanto fiscal como principalmente também uma realidade legal. Secretário, o ajuste, então, o projeto foi apresentado na sexta-feira, foi encaminhado à Assembleia Legislativa e agora aguarda a votação. Como que foi a primeira receptividade já dos servidores, tanto da segurança pública quanto da educação, a essa apresentação? Vocês preveem uma possível, novamente, uma paralisação desses trabalhos após essa proposta oferecida pelo Estado? Ou já houve um alinhamento de que vai ser, voltam às atividades normais e não haverá novas paralisações? Bom, a gente já percebe uma volta de atividades, um retorno de atividades. Há sempre também uma parcela de servidores que se encontram ainda insatisfeitos. Há uma manifestação de segurança pública projetada para o dia 21 de março, mas o que a gente percebe é que, em boa medida, tem-se uma volta à normalidade nestes últimos dias. E o governo tem agido com muita transparência. A gente precisa sempre, estamos sempre em diálogo com sindicatos, associações de servidores e demonstrando aquilo que a gente pode fazer. Infelizmente, quando os pedidos, os pleitos, que são legítimos, mas infelizmente eles não atendem ao que o governo pode em termos legais, o governo não tem margem para avançar em algumas questões. Então a gente conseguiu avançar também um pouco em relação à data de início desses pagamentos, que estavam antes previsto para maio, e a partir do projeto enviado na sexta-feira, retorna até janeiro de 2022, então pagamento retroativo para saúde, segurança e educação. A gente ampliou também na nossa proposta um abono fardamento, o auxílio vestimenta, que é uma verba que os servidores da segurança recebem para ajudar nesses custos das suas atividades diárias. Então, esses servidores antes recebiam uma vez por ano o valor de R$ 1.800 e, uma vez aprovado esse projeto de lei, passarão a receber 4 vezes por ano o valor de aproximadamente R$ 2.000. O governo, então, tem feito todo o seu esforço para fazer uma proposta que seja boa para os servidores, que seja dentro do que a lei permite e que caiba também dentro das nossas contas, do nosso orçamento. O projeto também prevê que seja pago retroativo, né, secretária? E eu até gostaria que você me falasse sobre... O governador, na última coletiva, ele afirmou que qualquer emenda adicionada ao projeto, o projeto será vetado. A senhora entende que esse projeto vai ser aprovado na Assembleia? Bom, eu acredito que os nossos deputados farão uma boa discussão sobre o projeto. Eu entendo que é interesse de todos, é uma vontade de todos, que os servidores tenham uma recomposição das suas perdas inflacionárias, porque, de fato, a inflação no nosso país é alta e isso tem afetado o poder de compra dos servidores. Então, tem uma expectativa muito boa de que os nossos deputados vão fazer uma boa discussão sobre o projeto e vão, sim, aprovar esse texto. Secretária, eu vou aproveitar a presença da senhora e a gente vai mudar um pouquinho do assunto sobre o projeto de regime de recuperação fiscal do governo federal.
Esse projeto, ele prevê, entre outras coisas, a privatização de estatais, como CEMIG, Copasa, Codemig, e em questão da Codemig, afeta diretamente aqui também o nosso município em Araxá. Já há alguma tramitação do governo para que esse projeto seja colocado em votação na Assembleia? Bom, Bruna, a gente mandou esse projeto do regime de recuperação fiscal ainda no ano de 2019, fizemos modificações a esse projeto no ano passado e enviamos, havia um pedido de urgência para apreciação desse projeto e nós retiramos o pedido de urgência na última sexta-feira, justamente para permitir uma maior celeridade na aprovação do projeto de recomposição de perdas inflacionárias dos servidores. O regime de recuperação fiscal, ele prevê uma série de pontos para que ele possa, de fato, para que o Estado, de fato, possa aderir a ele, entre eles a privatização de empresas públicas. No caso de Minas Gerais, a nossa intenção, também já manifestada por meio de projeto de lei que está para apreciação da Assembleia, é de privatização da Codemig. O Estado hoje possui uma autorização de venda parcial da Codemig, mas na nossa avaliação, o que seria interessante seria realmente uma alienação total. Esse projeto de lei está na Assembleia e ele pode tramitar eventualmente independente de outros projetos. Enfim, os projetos eles não são juntos, tá? O de adesão ao regime de recuperação fiscal é um projeto, o projeto de alienação, venda da Codemig é outro projeto que também está na casa. A gente sabe que esse projeto é fundamental porque sem ele as contas não fecham, o Estado não consegue aderir ao regime de recuperação fiscal, precisa de uma perspectiva de entrada de receitas no próximo ano para que possa organizar melhor suas contas e garantir a sustentabilidade fiscal, não só do Estado, mas principalmente a boa prestação de serviços públicos a todos os mineiros. Secretária, a venda, né, da Codemig, a privatização da Codemig, ela geraria uma renda muito rápida, né, um valor muito rápido, mas a longo prazo não seria uma perca muito grande para o Estado? Não, eu não entendo dessa forma. O Estado ele teria uma condição agora, né, de uma receita que entra imediatamente, que permite organizar o caixa estadual e as contas do Estado, gerando sustentabilidade no médio e longo prazo. O que se tem hoje de receitas vindas da venda do Nióbio diretamente para o Tesouro Estadual, porque é importante que a gente entenda isso. A Codemig ela não traz o recurso diretamente para o Tesouro Estadual, parte desse recurso vem para os cofres do Estado, sob a forma de dividendos, mas não é a totalidade desse recurso. Então, a gente sabe que o recurso hoje que a Codemig recebe pela venda do Nióbio, ele não transfere imediatamente para a saúde, para a educação, para a segurança, que são os itens mais importantes de prestação de serviços públicos aos mineiros, assim como as demais políticas públicas. Então, a gente conseguindo agora, com essa venda, colocar a casa em ordem, uma ordem definitiva, a gente gera uma sustentabilidade ao Estado no curto, médio e longo prazo, que vai permitir que o Estado de Minas Gerais consiga prover serviços com maior qualidade, de maneira tranquila e permanente para todos os mineiros. Secretária, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Imbirara Notícias. Estamos sempre à disposição aqui para trazer informações para os araxaenses, né, para os mineiros de forma geral, né, visto que transmitimos também ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui trazer esclarecimentos sobre esse reajuste. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui no Imbirara Notícias e fico sempre à disposição. Muito obrigada. Imbirara.